E aí, marxistas e keynesianos, já há alguns dias que eu venho refletindo sobre o STF e qual é o impacto das decisões deles para a ação libertária como um todo. E eu cheguei a algumas conclusões interessantes que eu gostaria de expor aqui para vocês. Só que antes disso eu queria dar alguns recados, que eu preciso que vocês se inscrevam no canal. Só 68% das pessoas que assistem ao canal são inscritos, então dá pra gente tentar chegar pelo menos aos 10 mil inscritos aí esse mês ainda. Eu só preciso que vocês me ajudem se inscrevendo no canal, também deem like e ativem as notificações. Vou tentar postar vídeo todos os dias esse mês pra gente poder chegar aos 10 mil inscritos. Quero poder trazer mais alguns vídeos mais legais. Então eu comprei uma iluminação que tá pra chegar aí. Vocês podem comprar livros na Amazon através dos links que eu deixo na descrição. Inclusive, eu recomendo que depois desse vídeo tu dê uma conferida no livro da Produção de Segurança do Gustavo de Molinari. Eu vou deixar o link aí na descrição também. E vocês podem patrocinar o canal através do Apoia-se, que também tem um link na descrição. Dê uma conferida lá. E deixem nos comentários o que é que vocês acham do STF. Vocês acham que o que eles estão fazendo é bom? Não em geral, porque é óbvio que não é, mas para ação libertária, ou se vocês acham que não é bom e tal, que mesmo para ação libertária isso é ruim. Mas então, a conclusão que eu cheguei é que o STF nada mais é do que a Dilma do judiciário para a ação libertária. Por que eu digo isso? Porque no período da Dilma, as pessoas acreditavam piamente que a Dilma é que era culpada pelas coisas, certo? Elas enxergavam isso muito claramente. Então, olha só, a gente só precisa trocar de presidente. Só que o efeito Dilma foi que muitos libertários surgiram, muitos anarcocapitalistas surgiram. Por causa das questões econômicas, muita gente passou a pesquisar sobre escola austríaca de economia, e isso levou muita gente a se tornar um libertário, a se tornar ANCAP. Só que o que ocorreu agora na dinastia Biruliro é que as pessoas votaram nele para que ele pudesse governar o país, mas estão vendo que não é assim, que não é o Biruliro que governa. Na verdade, os três poderes é que governam juntos. Isso está começando a ficar tão claro para as pessoas que eu fico um pouco animado. Esses dias entrou um cliente lá na loja onde eu trabalho e estava falando: poxa, o Bolsonaro está querendo fazer as coisas, mas não deixam. Mas quem é que não deixa? São os outros poderes. Entende? Eles estão começando a ter essa percepção que os outros poderes têm muito poder, inclusive mais poder do que o Biruliro. E tem até questões do Deep State que tem mais poder ainda que os três poderes. Mas enfim, então o que é que ocorre? Quando estava no período da Dilma, era muito fácil da gente poder apontar para os erros econômicos dela e dizer: olha só, é por isso que o Estado não funciona, é por isso que o Estado não funciona. E a gente teve aquele boom do libertarianismo, do anarcocapitalismo aqui no Brasil. É hora de fazer a mesma coisa em relação ao STF. É hora de começar a questionar as pessoas se elas realmente precisam da justiça estatal, se ela sequer pode ser boa, constante. Eu vejo pessoas questionando o STF, falando mal do STF, dizendo que o STF não presta, etc, etc. Toda vez que eu volto pra casa, estão escutando Pingo nos Is e comentando sobre isso, tá ligado? Olha só, é sempre o STF, é sempre o STF, sempre o STF. E cara, minha perspectiva é que o STF pode ser positivo para a população, ele pode ser neutro ou ele pode ser negativo. Atualmente, a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, até mesmo pessoas de esquerda, concordam que o STF é negativo, certo? Então, velho, se ele é negativo, por que é que a gente não pode simplesmente passar para algo neutro, ou seja, inexistente, sem que a gente corra o risco dele se tornar negativo de novo? Porque tá, vamos imaginar, né, no mundinho mágico das pessoas que acreditam no Estado, que eles pudessem ser bons. Por que é que eles seriam isso, cara? Qual o incentivo que teria para isso? E mesmo se eles fossem bons, qual o incentivo para eles serem eficientes? Fica o questionamento, sabe? E mesmo assim, mesmo se eles forem eficientes, mesmo se eles forem, na verdade, mesmo se eles forem eficazes, se eles realmente conseguirem julgar as paradas de forma bem correta e tal, quem é que garante que o Estado ainda faria isso de forma eficiente? Porque ele não opera sob os incentivos de lucros e perdas. Ele é um monopólio, tá ligado? E eu vejo muito o Kim Kataguiri e o Caio Coppola falando atualmente sobre conservadorismo. E eles sempre dizem: olha só, o conservadorismo é conservar as instituições, é trocar o que está na casa e não presta e conservar aquilo que gera progresso. O problema é que a arquitetura da casa foi feita para a casa desmanchar. E isso é o que me preocupa bastante. As colunas de uma casa deveriam ser feitas para sustentar o teto. Só que no Brasil a parada é tão escancarada que deixa bem claro que a estrutura não é assim. A coluna é pendurada no teto, mas ela não encosta no chão. Ela é só um peso que faz o teto cair, 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 cair. Então, velho, o problema não é o pilar da casa, o problema é a casa inteira.
ela é feita para não funcionar. E isso eu tô falando do Brasil porque é mais prático pra gente, mas isso é um cenário mundial. A diferença é que cada país está meio que destruindo o mercado, destruindo a sociedade em alguns níveis diferentes e em âmbitos, quase que não sei, e em âmbitos diferentes. E essa é a hora dos libertários começarem a apontar as questões de justiça privada. Apontar por que a justiça pública sempre falha, por que a justiça estatal sempre falha. Porque ela é desenhada para falhar, ela não é desenhada para funcionar. Ela é desenhada para perpetuar problemas, para monetizar em cima de problemas, como o Foer bem falou. Acho que foi uma das frases mais inteligentes do Foer. Então, se os problemas continuam existindo, permanece um tipo de legitimidade psicossocial das pessoas de acreditar que o Estado é que deve resolver os problemas, só que elas não levam o pensamento delas até as raízes dos problemas para compreender que o Estado é que cria esse mal para depois poder dizer eu vou resolver. É aquela velha história clássica, olha só, o cara tá quebrando tuas pernas para te dar a muleta, e tu tem que agradecer pela muleta que ele tá te dando. Então é a hora, velho, de começar a apontar os erros da justiça estatal como um todo. Não critiquem só o STF, critiquem como um todo. E outra coisa que eu vejo também é que dentro dessa casa, que a estrutura tá completamente deturpada do que deveria ser uma casa realmente boa para se viver, tem uma panela de pressão na cozinha, tá ligado? E o STF é o menino, o traquino, como a gente diz aqui em Pernambuco, que vai lá e fica colocando o dedo no buraco da saída da pressão, tá ligado? Por brincadeira. Só que uma hora essa parada vai estourar. Eu não sei se vai ser agora, não sei se vai ser nos próximos anos, mas eu sei que o negócio vai estourar. Cara, constantemente eu vejo cada vez mais pessoas falando mal do STF, criticando o STF, sendo contra o STF. E ao mesmo tempo, elas não veem saída pra isso. Porque, olha só, eles são basicamente a Suprema Corte, tá ligado? Eles são a instituição máxima, não sei se eu poderia chamar assim, de poder jurídico, tá ligado? Então, velho, como é que a gente vai fazer pra trocar isso aí? Como é que a gente vai fazer pra melhorar isso aí? Vai, sei lá, vai empichar os caras? Meu irmão, vocês têm noção do quão difícil vai ser de empichar o STF? É algo incomensuravelmente difícil. Realmente eu não vejo nenhum tipo de horizonte em que essa seja uma possibilidade real. Mas, cara, é muito complexo falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu sou otimista pra algumas coisas, eu sou muito mais pessimista pra outras, tá ligado? A longo prazo eu sou muito mais pessimista, mas a curto prazo eu vejo um pouco de otimismo quando alguém chega pra mim pra falar: eu não acredito nesses caras. Como é que esses caras estão aí? Como é que esses caras estão no poder? O problema é quando tu chega pra pessoa e diz: olha, é por isso que não deveria existir STF e tal. Aí ela fala: pô, não, mas aí você tá sendo muito radical, tá ligado? Eu até evito pra não ser o anarco chato, como o Rafael fala. Mas, cara, é muito difícil, tá ligado? Porque a pessoa tá falando mal lá da justiça estatal perto de tu e tu vai nutrindo aquele rancor. Só que tu não quer explodir, tu não quer estourar. Tu tem que manter a calma pra gente poder pensar com a razão, sabe? Deixar as emoções de lado. A gente tem que pensar mais a médio prazo, mais a longo prazo, porque a curto prazo as coisas vêm muito fácil, só que elas também vão muito fácil. A preferência temporal da gente deve estar mais voltada para o futuro. E é óbvio que a gente entende que o Estado não vai acabar para ontem, ele não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã. É um processo cultural, tecnológico, é um processo de mentalidade que vai ocorrendo com o tempo. Mesmo assim, a gente deve defender sempre que o Estado acabe para ontem. É igual à abolição da escravidão, velho. Se tu estivesse vendo pessoas escravizadas na tua frente, tu pode até acreditar que na verdade, tu pode até defender que o Estado acabe gradualmente, não no sentido gradualista de defender a democracia, mas gradualmente, com o tempo mesmo. Mas tu tem que defender que aquela escravidão acabe naquele momento, tá ligado? Porque é a coisa certa a se fazer. Então comecem a aplicar isso para a questão da justiça privada. É isso que eu vou bater sempre aqui. E leiam da produção de segurança do Gustavo de Molinari. Eu não sei se vai ter resenha dele aqui no canal daqui para o final do ano, porque estou com muitas coisas. Tem alguns projetos que estão vindo aí, tem algumas boas notícias para vocês nas próximas semanas. Mas continuem falando sobre justiça estatal por completo. Façam a mesma coisa que fizeram com a Dilma. Olha só, não é só a Dilma que está fazendo besteira, é o próprio Estado, é a estrutura do Estado, é a estrutura do poder executivo. Então comecem a apontar também as falhas de toda a justiça estatal. Não é possível que a justiça estatal dê certo, porque ela é monopólio, então ela não tem nenhum incentivo para dar certo. Ela não está debaixo da égide do mercado, sabe? Ela está em cima, ela está pulando em cima assim, ó, da égide do mercado. E está começando a destruir tudo, sabe? Tá começando a ficar preocupante para algumas coisas, porque democracia tá basicamente se tornando um sinônimo para plutocracia. O que
não necessariamente é algo ruim, né? As pessoas começam a enxergar que democracia é realmente algo pernicioso, é algo que cria expoliação, que aumenta o poder de alguns indivíduos e subjuga outros completamente, faz com que outros se tornem nulidades sociais. Então, cara, é complexo. Por um lado, a gente vê um grau de otimismo, porque as pessoas começam a enxergar as falhas da justiça estatal. Por outro, a gente enxerga um pessimismo gigantesco, porque por mais que elas enxerguem esses problemas, elas ainda não enxergam uma solução, uma alternativa, não enxergam o libertarianismo como uma alternativa viável. Mas, cara, o que a gente pode fazer é continuar defendendo a ética, continuar defendendo a economia austríaca, continuar defendendo o mercado. Só assim as coisas vão melhorar. Isso basicamente depende da gente, porque se ficar nas mãos dos neocons, se ficar na mão dos socialistas, cara, o negócio só vai degringolar cada vez mais. Eu vou ficando por aqui. Recapitulando, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Tem links de livros aí na descrição para quem quiser dar uma conferida e comprar. Vocês vão ajudar bastante o canal. E também apoiem através do Apoia-se. Agora sim, valeu, falou e fui.